Vamos lá, meu nome é José Luiz Volpini, sou o CEO da Credit Defense, que é uma plataforma antifraude, com foco nas operações de crédito, mas também estamos atuando no mercado de locação de automóveis, mercado de logística, e já estamos com algumas iniciativas também em educação e saúde. Essa oportunidade eu quero aproveitar para a gente falar de um desenvolvimento novo que a gente lançou recentemente, que é a prova de vida. O que é a prova de vida? Está sendo muito discutido isso, né, Volpini? E aí tem um motivo para isso, Regina. Eu vou voltar um pouquinho na história da própria Credit Defense. A Credit Defense está no mercado desde 2014. E a primeira operação dela foi através de um varejista, e depois a gente cresceu também através das financeiras que trabalham com varejo. E, portanto, todas as operações que a gente fazia, ou na grande maioria, eram operações presenciais. Imagina que você está diante de um balcão de uma locadora de veículos para alugar um carro, ali era capturada a tua imagem, teus documentos, a gente varria a nossa base de dados e fazia o confronto daquela imagem vis-à-vis do documento. Então, era operação presencial, e aí não tinha um risco de alguém tentar se passar por alguém, salvo se fosse clonando os documentos, né, adulterando um documento. Com o mundo online e crescendo num passo cada vez maior, eu sempre digo que a pandemia ela não foi ela que inventou ou não trouxe o mundo online, mas eu acho que ela acelerou e precipitou muita coisa que talvez levaria mais aí 2, 3 anos para estar acontecendo. Mas só uma questão que o que a pandemia fez foi antecipar. O que a gente está vendo, especialmente no e-commerce, desses volumes, isso ia acontecer. A gente viu aí a valorização das empresas, tanto de logística como dos próprios e-commerce, por conta da pandemia. Um movimento que simplesmente foi acelerado por conta das pessoas estarem impossibilitadas de sair de casa. Mas esse movimento era uma questão de tempo. Isso a gente também está vendo no mercado financeiro, né? Cada vez mais já era um comportamento, mas foi muito acelerado também pela pandemia, a história das fintechs ou das instituições financeiras que não têm mais agência, né? E grandes instituições financeiras que vemos hoje, lançamentos aí recentes, podemos citar aí bancos como um Nubank, um C6, um BTG, que lançaram suas plataformas digitais, grandes bancos que eventualmente até existiam ou não existiam, mas já nasceram 100% online. O que derivou a partir desse movimento, né? A história do fraudador se passar por alguém. Na hora que o mercado online cresceu e que a biometria também cresceu, o fraudador, como ele é uma pessoa que está 100% antenada com essas tecnologias, ele sempre está tentando dar um passo na frente, ele enxergou a oportunidade de remotamente estar usando uma foto de um terceiro para se fazer passar pela biometria, né? Então, aquilo que era o mundo presencial, que praticamente pela presença da pessoa não permitia esse tipo de fraude, né? A biometria era coletada com a pessoa, salvo uma exceção de uma fraude mancomunada com o próprio balconista, o que a gente chama lá da autofraude, mas isso eu diria que era praticamente a exceção. O que a gente viu recentemente acontecer foram tentativas de fraudadores utilizando foto, ao invés de utilizar a própria imagem. E, para isso, tem uma tecnologia que a gente chama da prova de vida, ou liveness, também conhecido como liveness, que é uma tecnologia que, antes da gente varrer a nossa base e pesquisar se a Regina está na nossa base e confrontar a imagem dela, a primeira coisa que você faz é garantir que, do outro lado da câmera, existe uma pessoa e não uma foto de uma pessoa. Então, vamos, mais uma vez, simular essa situação. A Regina, até então, ia, por exemplo, numa loja de material de construção, fazia uma compra e ela estava presencialmente ali. Hoje, ela pode estar 1h da manhã, com um laptop no colo, abrindo uma conta num banco. E aí, aumentou a exposição à fraude? Aumentou, porque o fraudador percebeu que ele poderia estar fazendo isso de casa, colocando uma foto diante da câmera e não a imagem dele. A tecnologia da prova de vida, ela visa exatamente isso, garantir que do outro lado da câmera existe uma foto. Perdão, existe uma pessoa e não uma foto. Isso impossibilita que aquele fraudador recorte a tua imagem numa rede social ou tenha acesso à tua imagem e se faça passar por você. Então, minimamente, a gente garante, olha, ali tem uma pessoa. Uma vez feito isso, é que a gente vai buscar aquela imagem na nossa base de dados e fazer o trabalho de biometria que a gente já costumava fazer. Então, essa camada da prova de vida, eu costumo dizer que não vai ter mais biometria daqui para frente
sem prova de vida. Então, a primeira coisa no processo biométrico, até mesmo no mundo presencial, vai ser a prova de vida. O sistema é capaz de reconhecer que ali tem uma pessoa do outro lado da câmera, para depois sim fazer a biometria tradicionalmente conhecida, que ainda é muito novidade para muita gente. Tá? Então, essa tecnologia a gente desenvolveu, implantou, testamos. Confesso que a gente foi posto à prova por alguns bancos que enxergaram algumas possibilidades de que conseguiriam enganar a câmera. A gente corrigiu isso. Isso é um processo que está em laboratório há praticamente 1 ano e meio, e a gente está com uma versão que hoje a gente considera a melhor versão no mercado. E quando costurado isso daí com a nossa base, de fato você tem um duplo fator, né? Quer dizer, eu estou garantindo que tem uma pessoa ali e depois ainda submeto aquela pesquisa a uma base nossa. Então, esse foi um ponto que a gente incluiu na nossa tecnologia, é uma camada que precede a própria biometria, que é essa camada da prova de vida. Fora isso, toda vez que você captura, se eu tirar uma foto tua agora, Regina, tirar uma foto 1 segundo depois, não vai dar 100% de semelhança. Tá? Vai mudar um pouco a luminosidade, você vai piscar o olho, vai mudar um pouco o contorno do teu rosto, o posicionamento e por aí vai. A prova de vida, ela faz esse trabalho. Então, a pessoa sempre que está diante de uma câmera, algum movimento ela faz em algum instante. E a prova de vida captura esses movimentos, captura a profundidade, captura até a frequência da tela. Então, eu garanto que ali não é uma imagem estática, congelada, como seria uma fotografia. Um outro ponto, se eu capturar uma fotografia e submeter à nossa base e encontrar uma outra fotografia, isso daria praticamente 100% de semelhança. Só no caso de foto comparado com foto é que você consegue beirar 99,8%, 9% de semelhança. Quando é uma imagem, se eu tirar a tua imagem agora e capturar com uma imagem que eu tirei de você há 1 mês atrás e está na nossa base, vai dar uma semelhança talvez acima de 80%, 90%, mas nunca acima de 99%. Então, seguindo esses critérios de semelhança, a gente consegue provar que aquilo que está diante da câmera não é uma pessoa e sim uma fotografia. Tá? A tecnologia que a gente colocou, mais os ajustes de parâmetros, a gente criou uma robustez que hoje a gente tem essa camada na nossa ferramenta, o que torna hoje uma ferramenta muito mais robusta. E o que está acontecendo no mercado, que é um ponto muito relevante? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você estava falando que é melhor comparar, né? Que é mais eficiente comparar foto com foto. E quando se compara... O que eu estou dizendo é que quando eu comparo a foto com foto, você tem um nível de semelhança que beira 100%. Então, você pode, a partir daí, afirmar que ali não tinha uma pessoa. Ele submeteu uma foto para fazer comparação com uma outra foto que ele já havia colocado anteriormente. Então, imagina o fraudador, ele cria a conta dele usando uma foto de um terceiro e toda vez que acessar aquela conta, ele vai usar a mesma foto. Sim. Conclusão, a semelhança é tão elevada que você pode afirmar, isto aqui é uma fraude. Porque agora imagina você, Regina, hoje você abre uma conta com a tua face agora às 15 horas no teu escritório, num banco, abrir uma conta no banco. E aí você vai usar essa conta amanhã à noite na tua casa, tá? A tua face vai ser outra, a iluminação vai ser outra, e não vai dar 99,9. Então, o que a gente colocou como filtro, falou assim, olha, a prova de vida, primeiro, eu garanto que tem uma pessoa ali na frente, e segundo, nunca é possível dar mais de 99% de semelhança. Isso é uma prova de que a pessoa se cadastrou usando uma foto e tentou fazer uma transação subsequente àquilo ali, usando a mesma foto. Tá? Então, uma coisa assim, que poderia até levar ao erro, né? Você fala assim, pô, mas peraí, 99,9% de semelhança é a própria pessoa. Não, é a própria foto. Tá? Ele usou uma foto no início e está usando a mesma foto para se validar e vai usar esta foto doravante em qualquer transação que ele faça com aquele estabelecimento. Tá? Então, esse foi um pulo... Diego. O seu sistema, você falou que faz a captura, né, da intensidade de tela e tudo isso. E também de movimento, né? Os outros não fazem, quer dizer, tem outras soluções que não têm
essa minúcia, vamos dizer assim. É isso? Normalmente, a prova de vida, você tenta capturar movimentos diferentes, profundidade de tela. É feito... A base, a regra, o algoritmo, ele se baseia nessas tecnologias, tá? Algum movimento. Então, o que é muito comum é você colocar um semblante, tá? uma forma geométrica para a pessoa encaixar o rosto, e aí você muda aquele semblante. Ela tenta se encaixar de novo. Nisso que a pessoa faz esse movimento, você capturou o movimento e provou, aqui tem uma pessoa. Tá? Então, a prova de vida ela é uma camada, antes de submeter a biometria, eu garanto o seguinte, olha, eu capturo mais de um frame de movimento daquela pessoa, portanto, eu sei que ali tem uma pessoa, tá? E não uma fotografia. Tá? Aí você fala assim, mas se puser um filme, aí tem os efeitos de profundidade que você consegue. O filme sempre vai ser uma coisa chapada, né? Você consegue também. Então, não é só a regra do movimento em si, tá? Tem profundidade. E se você puser uma câmera ou um filme, a gente pega a frequência daquilo ali. Você já deve ter visto quando filmam uma tela, que parece que a tela fica piscando, né? É porque a frequência da filmadora é diferente da frequência do vídeo, da tela que está ali na outra ponta. Elas não estão encontrando no mesmo momento, né? Um filme, na verdade, é como se fosse uma sequência de fotos, igual a confecção de um desenho animado, né? São várias imagens sendo transmitidas simultaneamente, né? São vários frames. Uma imagem de televisão são 120 frames por segundo, ou 60 frames por segundo, ou 240 frames por segundo. Então, o que acontece quando você filma uma televisão, os frames não estão encontrando de quem está emitindo do que quem está capturando, por isso fica piscando, né? Se fossem absolutamente sincronizados, não pareceria isso. Você tem até como regular esses frames e fazer isso, tá? Mas é um ponto assim, não é para o fraudador tradicional. Então, a gente também consegue capturar quando você está botando um vídeo na frente, porque você consegue entender a frequência daquela tela ali, tá? São vários instrumentos para você garantir a captura de que ali tem uma pessoa, que eu ainda não submeti à base de dados, tá? Para garantir se aquela pessoa é ela mesma titular daqueles documentos. Qual é o movimento que a gente está vendo muito, Regina, que está demandando prova de vida? É o movimento do online, né? Então, cada vez mais os bancos online, não tem agência, os varejistas, os e-commerces. E aí tem uma coisa que a gente chama da autenticação, né? Quando eu abri uma conta, aquele movimento é o que a gente chama da originação. Eu fui lá, entrei no banco digital, originei minha conta. Ali, literalmente, era um movimento de originação. Ele demanda prova de vida? Sim, demanda prova de vida. Eu tenho que garantir que tem uma pessoa do outro lado. Mas o que acontece depois? Bom, depois aquela pessoa vai entrar naquele mesmo banco digital e vai fazer uma transação, um DOC, um crédito, um extrato, o que seja. E aí, toda vez que ela entra, é o que a gente chama de uma autenticação. É uma operação que deveria ser mais simples? Sim, porque ali eu não vou fazer várias validações de documentos, aquilo ali é só um login e senha. Mas é também uma exposição ao risco, né? Usar a biometria facial para acabar com o login e senha, ela é uma forma inteligente, desde que você também tenha prova de vida. Senão, cai naquela situação que eu te falei. Você se cadastra usando uma foto e se autentica usando a mesma foto. E aí parece que é a mesma pessoa. E aí está o grande pegadinha, a grande coisa que as empresas estão se enganando, né? Você não usou prova de vida na entrada e não usou na autenticação. A autenticação é um termo que o mercado está procurando muito. Gente que faz autenticação em alta velocidade, né, em alta disponibilidade. Você imagina se você não consegue fazer um login biométrico no seu banco, você não acessa a sua conta. Então, velocidade, disponibilidade e segurança são 3 palavras que caminham juntas, né? A operação tem que ser muito rápida, ela tem que estar disponível 24/7 e tem que ser segura. Tá? Esse é o nosso negócio. Mas a prova de vida na autenticação, ela pressupõe tudo isso, né? Eu garanto que é a Regina ou é o titular daquela conta e não uma pessoa que fotografou aquela pessoa e entrou na conta dela indevidamente, tá? Aí é que mora o grande risco de uma operação biométrica, né? Alguém se fez passar pelo titular. Essa sua solução já está pronta e já está implementada em algumas empresas? Sim, já está pronto e operando.
tá? Quais Tanto são os segmentos? não como na... Empresas... Perdão, Regina. Não, é só para você falar um pouquinho sobre os segmentos, o perfil das empresas. Quem tem usado isso, a gente começou por bancos, tá? O banco, um dos clientes nossos começou usando com uma carteira e já passou para outra carteira. Quando eu falo carteira, tem bancos que têm carteira de cartão de crédito, conta corrente, consignado e por aí vai, tá? E é muito comum começar uma operação, às vezes a própria biometria em si começar por uma carteira e não pelo banco inteiro. E tem bancos que são focados numa carteira só. Então, tem banco que só faz crédito, né? As financeiras, por exemplo, só tem crédito, na grande maioria, tá? Então, algumas têm crédito e cartão. Mas esse é o nosso negócio. Então, a gente olha o cliente independente da carteira dele. A solução para a gente, é a solução única. Se está vindo do cartão de crédito, se está vindo de uma operação de financiamento, CDC, o que seja, para a gente é indiferente, né? O processo de biometria é o mesmo. O que é relevante para a gente, que a gente está vendo nesse momento? Muita instituição, cada vez mais, fazendo uma transformação online, saindo do mundo só físico para o mundo digital. Eu diria que ninguém está só pulando de um para o outro e pivotando 100%. Né? Todo mundo tem esse duplo convívio. Né? Eu estou no varejo físico e vou para o varejo digital, eu estou no mundo financeiro físico, mas estou indo para o digital também. Essa passagem, ela usando biometria, é uma ferramenta que tem dado um resultado muito grande no processo antifraude. A fraude está aumentando em todos os setores, de locação de veículo a varejista. A gente viu com a pandemia aumentar e está aumentando por conta disso. Aquela história de você estar 1h da manhã em casa, podendo se passear por outra pessoa, é muito mais fácil do que você estar exposto presencialmente ali no balcão. Então, ela aumentou também por conta disso. O online tem essa vulnerabilidade, o que acaba pressupondo ou buscando ferramentas que vão mitigar essa exposição, esse aumento de exposição no online. Tá? A prova de vida é uma ferramenta e o online acabou trazendo com ele a história da autenticação. Eu abro uma vez a minha conta, acesso ela 5 vezes por dia, por exemplo. Esse movimento de autenticação ele tem igual ou maior exposição do que a própria originação, né? E a gente está vendo o seguinte, olha, sem prova de vida, esse é um negócio que não pode existir. Tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente nem está cobrando separadamente prova de vida. Prova de vida, para a gente, é uma feature que vem junto com biometria. Não vai existir mais biometria sem prova de vida. Né? Garantir que, primeiro, eu tenho uma pessoa do outro lado da câmera é o primeiro passo antes mesmo de fazer a comparação biométrica daquele titular. É isso, inclusive, porque existem várias correntes que falam sobre a biometria, comprometimento de banco de dados, que vai ser um desastre se acontecer e tudo isso. Mas eu estou entendendo pelo que você está falando, que pode ter até, por exemplo, acontecer, né, de ter uma invasão num determinado banco de dados de biometria, se bem que a biometria não fica lá, né? É um hash, né? Ou é a imagem? Não, ela é um hash e o que a gente faz, mas obviamente a gente tem todas as imagens, né? Na hora que eu capturei a foto da Regina, fiz uma originação, eu gravei aquela imagem, transformei num hash binário, tá? E toda vez que eu fizer uma segunda captura, ele também converte para o hash e faço a comparação de hash com hash. Por isso que a velocidade é tão grande. Aí você vai falar assim, e aquela base que você capturou, a pena ela está guardada? Tá. Mas ela está guardada e está desatrelada aos dados da Regina. Eu pego aquela imagem, gravo uma chave e numa outra base de dados eu tenho os outros dados com a mesma chave. Então, você não consegue... Se eu tivesse um vazamento, um incidente de vazamento da imagem, seria só uma imagem, sem nenhum dado, sem CPF, sem nome. E aí você tem muito pouco para fazer aquilo ali. Olha, é um banco de fotografias. Mas o que você faz ali? Eu sei que é a Regina, ou que é João, que é Maria, você não sabe nada. Tá? Mas essas bases também são encriptadas. Então, você está tocando num ponto, tem 2 pontos muito relevantes. Um é a gente colocar uma camada de segurança para garantir a captura daquela imagem. Ela é ela mesma, evitando que alguém se passe por um terceiro. Esse é um ponto.
Segundo, tem todos os aspectos de segurança nossos internos. A gente sofreu aí, ou passou 2020, com a entrada de alguns grandes bancos, questionários muito críticos sobre a nossa segurança. Estou falando de questionários na ordem de 200 a 250 perguntas, todas onde a gente tinha que anexar uma evidência. Então, não bastava eu falar assim, eu tenho uma ferramenta de firewall, prova que você tem, me mostra a licença. Eu tenho um procedimento de backup semanal, prova que você tem. Então, eu tenho um equipamento de gravação de imagens, eu tenho controle de acesso ao nosso banco de dados. Todos esses logs a gente teve que provar. Isso, para a gente, foi um aprendizado muito grande. Eu diria até que muito do que a gente fez, que tinha seguranças que a gente acreditava que eram eficientes, mas a gente teve que aumentar ainda mais a camada, porque a criticidade e o tamanho dos clientes acabou impondo isso, o que foi bom. Isso provocou uma maior maturidade da empresa. Anteontem mesmo, eu participei de um call com uma financeira grande, que está ligada, é uma financeira que está na América Latina inteira, e fizeram 2 questionamentos. Um era a nossa aderência, já era cliente nosso, mas por alguma demanda jurídica, perguntaram assim, a gente queria entender um pouco mais de vocês com relação ao LGPD. Né? Se de fato a biometria, o que vocês fazem. Eu falei, olha, a gente usava uma lei que era a lei de uso de imagem, mas lei de uso de imagem vale para a tua face e vale para a marca do teu computador. Era uma lei absolutamente genérica. Ela não foi escrita numa época que existia biometria facial. A LGPD, ela fala de biometria, ela fala de pessoas, ela fala de privacidade. E a lei, para a gente, independente se ela foi dura ou não, mas tem uma regra clara. Então, para a gente foi muito melhor. E ela fala de uso de imagem, ou melhor, ela fala de biometria para prevenção à fraude. Entrou num nível de detalhe que a gente se encaixa exatamente. A gente tem uma base legal hoje para poder discutir juridicamente o nosso negócio. E aí, quando você tem as regras, obviamente você tem que se enquadrar as regras. Mas existe uma base legal, existe uma regra para esse negócio. Então, ele é permitido? Dentro de um conjunto de regras. Isso, para a gente, foi muito bom. A LGPD, para a gente, eu acho que tira, inclusive, os aventureiros do mercado. A gente pode afirmar que 100% do que está na nossa base hoje foi capturado a partir de um contrato com um cliente nosso, onde este cliente deu para o seu cliente que estava ali no balcão, ele capturou a ciência do cliente, ele buscou o consentimento daquela pessoa. Então, é uma relação que todo mundo sabia qual era o propósito daquela captura de imagem, o que estava sendo feito com aquela imagem. E era único exclusivamente para prevenção à fraude. A gente não faz outra atividade que não seja isso. Eu não tenho aqui atividade de recursos humanos, atividade de qualquer outro tipo de cadastro. Eu só tenho exatamente, nosso único negócio é a prevenção à fraude. 100% daquelas imagens são utilizadas unicamente para isso. O que dá para o nosso cliente a tranquilidade que essa imagem não vai ser trabalhada para alguma outra atividade, ou que eu busquei imagens que eu comparo com as imagens que ele nos trouxe a partir de outras fontes. Tá? Então, as fontes nossas são todas as mesmas. Né? É um cliente fazendo uma operação de crédito. Isso é muito relevante. E a LGPD, ela obriga praticamente isso. Tá? Eu não posso fazer um garimpo no Facebook e comparar a tua imagem que foi capturada numa originação de uma operação bancária, tá? Com uma imagem no Facebook, você nunca deu autorização para isso. Entendi. Agora, deixa eu só voltar na minha pergunta, que eu falei que você fez a sua explicação, mas eu queria só complementar isso. Quer dizer, não basta ter um bom banco de dados, pelo que você está falando, quando você diz que não existe biometria sem prova de vida, porque muitas empresas, como você falou, novos entrantes no mercado, às vezes vende ou oferece, oferta, enfim, uma solução que é para abater a biometria, mas sem provas de vida. São poucas as empresas que já vêm com prova de vida, ou Volpini, ou isso vai ser uma realidade? Regina, a gente tem 2 competidores nesse mercado, que a gente entende, tá, como sendo competidores. Quer dizer, empresas que têm uma base de biometria dentro do modelo que a gente tem hoje. Cada um está se desenvolvendo sua prova de vida. Mais uma vez, eu não acredito. Biometria é uma coisa que vai andar junto, não vai ter mais biometria sem prova de vida. Certo? A gente desenvolveu a nossa, ela está muito robusta,
testada, aprovada por clientes nossos. Então, esse é um aspecto que a gente quer participar para o mercado. Tá? Isso também é um conjunto de regras. Né? Olha, adianta botar lá uma ferramenta que você garante que não é uma foto, é uma pessoa? Claro, isso é fundamental. Mas isso é tão importante quanto garantir o nosso ambiente físico e lógico. Né? Quer dizer, eu tenho garantias também de disponibilidade e segurança. Tenho. Se o nosso sistema sair do ar, em quanto tempo eu tenho um processo de disaster recovery, enquanto eu tenho ele espelhado em um outro ambiente, quão rápido eu sou por uma situação de emergência. Tudo isso faz parte desse conjunto de segurança. Né? Então, a segurança também é disponibilidade, né? Disponibilidade e segurança. Eu falo assim, olha, se o teu sistema cair, aquela defesa, o meu cliente não consegue se logar, porque ele usa a tua biometria. Né? Como é que você faz? Né? Qual o critério que você tem para uma situação de disaster recovery? Então, foram várias ações ao longo de 2020. Muitas delas, eu diria que a grande maioria, é voltada para a segurança. Como é que a gente se protege de um ataque, como é que a gente protege o nosso site, como é que a encriptação que a gente usa, processos de backup, processos de ferramentas de disaster recovery, tudo isso a gente fez de uma forma muito pesada, muito investimento e cobrado pelos clientes e auditado por clientes, tá? Com necessidade, inclusive, de evidenciar várias dessas ações. Em 2020, também teve um movimento importante para o mercado, que foi a entrada da LGPD. Então, todos os processos de segurança, e mais do que processo de segurança, os nossos procedimentos tinham que estar alinhados com o que determina a LGPD. Vou dar um exemplo básico aqui. Eu não posso ter na minha base uma foto que foi capturada no Facebook. Ela não veio com consentimento do cliente. Né? Então, isso poderia estar seguro na minha base de dados, mas ela veio de forma ilegal. Então, mais do que segurança, os aspectos da LGPD também foram todos cumpridos. A gente se cercou dos melhores advogados e todo o enquadramento, tanto técnico como processual, de processos de dia a dia, foram enquadrados. O que a gente está fazendo agora, e eu diria que esse nosso negócio é muito dinâmico, porque é um negócio de tecnologia, é essa camada também da prova de vida. Tá? A gente vai ter mais novidade para o mercado no espaço de algumas poucas semanas, coisas que a gente já está testando na linha de autenticação, tá? De colocar mais do que biometria na autenticação. Mas é uma novidade que a gente vai ter que falar em off. Você não vai poder gravar. As nossas conversas em off são maravilhosas. A gente fica assim, super animado. Deixa eu te fazer outra perguntinha. Como é essa sua solução? Quer dizer, o teu cliente, ou essa financeira, enfim, qualquer indústria, adquire sua ferramenta e a sua solução, e como é que faz com o legado dela? Quer dizer, como é que faz essa implementação? É simples? Como é que é isso? É simples. Eu vou dizer o seguinte, olha, a gente tem hoje algumas formas do cliente estar trabalhando conosco. A mais tradicional, vamos imaginar assim, um varejista, uma locadora de veículos. Tá? Você foi lá no balcão, capturou uma foto, aquela foto veio para a gente e eu validei se a Regina era a Regina mesma. Bom, essa conversa entre o sistema daquela locadora e nós era feita via API. Tá? Era um sistema falando com o outro. Maravilha. Na hora que a gente coloca a prova de vida, nosso sistema já vai colocar essa camada lá na frente. Então, a API é a mesma, mas ele na hora que ele logou com a gente, a plataforma é uma plataforma nova. Mas o que tem acontecido? Bom, qual é a outra forma também do cliente falar conosco? É uma solução web. Tá? Imagina aquela locadora do interior, que o cara tem 15 veículos, ele não tem um sistema, uma API, alguma coisa assim. Ele entra numa página web nossa, tá? Uma câmerazinha, Logitech, que seja, de R$100, e faz esse procedimento. E a outra forma que cresceu muito recentemente é a gente estar embarcado na solução do cliente, no app do cliente. Então, imagina que você tem um varejista, uma financeira que tem um app. Você clica lá, um banco, tá? Você clica lá e tem lá, você tem que tirar foto para fazer o teu cadastro e tem que tirar foto para se autenticar para fazer uma transação. Naquele momento,
aquele app vem para a gente e faz essa validação. É o que a gente chama de um SDK, né? É como se eu fizesse um sistema e acoplasse dentro do app do nosso cliente ou do site do nosso cliente. É muito comum um app usar vários SDKs. Até um SDK, vamos fazer um exemplo muito simples, você digita teu CEP e vem o número da tua rua. Possivelmente aquele app foi lá numa base externa, tinha um SDK lá do Correios, por exemplo, e que transformou aquele CEP ali e já botou o número da rua. Ninguém desenvolvia aquilo ali. Aquela solução já estava pronta, ela está embutida, ela está embarcada na aplicação do cliente, seja uma aplicação web ou uma aplicação mobile. Tá? Então, a gente desenvolveu o SDK tanto para web, tá, como para mobile, em todas as plataformas. Tá? Então, mobile, estamos falando de Android, estamos falando de iOS, e tem também aí os chineses, como é que usam Android, mas o que a gente chama dos... esqueci o nome agora... Xiaomi, enfim, essas outras plataformas, que têm linguagens que se aplicam tanto para o mobile iOS como para o mobile Android, tá? Que a gente chama do Flutter, React, tem umas linguagens que você, numa única linguagem de programação, você pode trabalhar com uma plataforma ou a outra simultaneamente. Então, a gente fez SDK para todas as plataformas, já com prova de vida. Então, o cliente nosso hoje, no app dele, tem a solução da biometria com prova de vida através do SDK nosso que está embarcado na solução dele. Tá? Seja, é como se ele pegasse a prateleira. Por exemplo, eu sou um grande varejista, já tinha minha solução de biometria, que por uma série de motivos não está me atendendo. Para eu tombar lá para a Credit Defense, é simples, porque é por causa do SDK, né? Exatamente, ele já tem um app. Para a gente que o canal dele de relacionamento com o cliente fosse um app. Ele só está lá no mobile. Tá? Ele simplesmente vai agora absorver esse nosso SDK, como se eu desse esse pacotinho de comandos para ele, um programinha fechado, que ele encaixa lá, ele chama esse programa processa e volta com a resposta. Tá? Então, esse é o modelo do mobile. Ele pode ter essa solução na web também, onde a gente disponibiliza também essa ferramenta na web. Tá? Então, isso já está pronto. É muito comum hoje, quando você fecha um cliente, ele quer... Tem cliente que quer ter em todas as plataformas. Tá? O cara está presente no balcão, ele tem um varejo, ele está no mobile e ele também está na web. Né? Aliás, a grande maioria que está na web está no mobile. Agora, nem sempre é o contrário. Né? Tem um cara que só está no mobile e não está no web. Né? Mas a gente tem solução de gente que está em todos os ambientes, tá? Mobile, web e presencial. E a prova de vida ou a biometria, a gente tem a solução para qualquer um dos ambientes. Muito bom. Você queria falar mais alguma coisa? Nossa entrevista foi muito boa e vamos aguardar a próxima, né? Hoje, quero só falar uma coisinha, que eu não falei no primeiro. Hoje é dia 6 de janeiro, se bem que a gente fica sempre colocando 6 de janeiro de 2021, e você inscreva-se no canal e ativa lá o sininho para, quando a gente entrar no ar, você acompanhar nossas entrevistas. Bom, e aí, então, como é que você quer finalizar, Volpini? Olha, Regina, primeiro, assim, a gente está olhando o mercado como um mercado de 2021 com muito otimismo. Tá? Apesar de todas as dificuldades que o mundo está passando, mas, obviamente, assim, a gente está, de fato, olhando com otimismo. A gente acha que o Brasil e o mundo vai superar o que está vivendo. Eu diria que em dezembro a gente fez algo próximo a 50% a mais do que o dezembro do ano passado, em termos de volume. Tá? A gente viu o volume cair muito nos primeiros 2, 3 meses da pandemia, natural, o comércio fechou, né? A gente tem muita gente que está no balcão, no varejista, balconista, né? E esse cara fechou. Então, naturalmente, a gente já tinha uma expectativa que o volume ia fechar. Locadoras, por exemplo, a gente não tinha uma empresa aérea trabalhando, consequentemente, locadora também foi junto, locador de veículos, enfim. E o que a gente viu nos últimos 3 meses foi um crescimento constante acima do trimestre de 2019. Tá? Perdão, 2019, então, final de 2020. Teve, em parte, entrada de novos clientes? Teve, mas também está valendo na conta. Né? Então, quando a gente fala o seguinte, olha, fizemos um dezembro que foi
50% acima de dezembro de 2019, que a gente estava com a economia numa situação muito melhor, né? Para a gente foi um número muito gratificante. A gente já vê de janeiro, os primeiros dias de janeiro também num bom ritmo. Então, primeiro ponto, a gente está acreditando que que a biometria é uma solução cada vez com uma aderência maior. Tá? Então, pode ser que, eventualmente, tem gente que está fazendo o mesmo volume, mas passou a usar a biometria, portanto, a gente está enxergando um volume novo, por mais que o cliente esteja com o mesmo volume. Né? Mas eu acho que tem um pouco de tudo. Então, acho que o recado é uma ferramenta que a gente acredita muito, a aderência ao mercado está muito grande. Infelizmente, a gente tem tido boas conversas com players bastante grandes, e é uma constante. Assim, segurança nessa área, inovação, eu espero voltar aqui semanalmente, se possível. Olha, nós já temos um tema para você, sem ser essa novidade que você vai contar, que como a LGPD enxerga as ações antifraude, porque nós já conversamos aqui fora do ao vivo, né? E você falou muito para a gente sobre que não existe a necessidade do consentimento de captura de imagem quando você está com operações de antifraude. Isso é uma coisa bem interessante que a gente que acompanha muito esse universo, a gente ainda não viu, né, Suzana, se falar sobre mas é importante que, quando eu falo, não existe a necessidade do consentimento para a prevenção à fraude, mas a obrigação da ciência. Tá? Isso é muito importante que esteja junto. Tá? Esses dois andam juntos. Olha, o consentimento não existe porque você não pode ligar para um birô e falar assim, eu dei o consentimento, eu posso tirar. Isso está no Código Civil. Né? Você deu, você pode tirar. Mas a gente tem a obrigação de dar ciência para o titular. Ele sabe que a foto dele está sendo feita para aquele propósito específico. Tá? Então, o contrário, ele não contrata. Ele pode até falar assim, não quero, está tudo certo. Mas eu sempre lembro, todo mundo aqui já pegou um bilhete aéreo, e aí está escrito lá, você não pode levar corrosivo, explosivo, armas, coisa e tal. Você também tem a opção de pegar teu carro e atravessar pela estrada. Né? É uma regra. Olha, cara, para andar no avião, tem algumas regras. Você não pode andar armado. Agora, se também você não quer e quer continuar armado, tá bom, pega um carro e vai embora. Né? A locadora não vai perguntar se você está armado ou não. Você também tem outras opções de... Então, você também, olha, para fazer esse processo antifraude, tem algumas regras. Eu não posso capturar a tua imagem sem você ter a ciência para qual é o propósito daquilo ali. Mas também, se você não quer capturar a imagem de forma alguma, a financeira não está afim de correr aquele risco, né? Ela pode recusar um crédito. É um direito dela. Né? Ninguém é obrigado a dar um financiamento. Desde que você deixe clara. Tá bom? Tá ótimo. Bom, então a gente queria te agradecer muito. A Suzana hoje não participou aqui da entrevista, mas está aqui do meu lado. E te mando um grande abraço. E vamos para a próxima entrevista. Muito obrigada por você ter nos concedido esse bate-papo. E nós sempre publicamos a entrevista de vídeo, a gente coloca um texto. Então, vai estar algumas anotações na matéria abaixo que o leitor nosso e o ouvinte pode conferir. Tá bom? Tá ótimo, Regina. Eu que agradeço. Um beijão para a Suzana.